Você sabia que Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de pescado de origem marinha? Sim, além de atrair turistas de todo o país, as belas praias do estado são um ponto de partida para os pescadores que movimentam a economia catarinense. A pesca gera milhares de empregos, mas é um setor que também convive com dificuldades, como a burocracia necessária para a exportação. O senador Dário Berger é o nosso convidado para discutir esse e outros temas, porque o desenvolvimento econômico de Santa Catarina é assunto de Estado. O litoral catarinense fornece por ano 150 mil toneladas de pescado, destinadas ao consumo dos brasileiros e à exportação. 30 mil pessoas trabalham diretamente na atividade, que garante outros 70 mil empregos indiretos. Para fomentar o desenvolvimento do setor, o Brasil chegou a ter um Ministério da Pesca. Atualmente, os rumos da indústria pesqueira são definidos por uma Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca. O órgão já foi ligado ao Ministério da Agricultura, mas no atual governo foi transferido para o Ministério da Indústria e Comércio. E quem me acompanha nesta entrevista é o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Dário Berger, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, a gente viu aí na reportagem do início do programa que a indústria pesqueira hoje é fundamental para a economia de Santa Catarina. Nós que vivemos aqui em outras regiões do país, conhecemos Santa Catarina, Florianópolis, pela beleza das praias, pelo turismo. Eu queria que o senhor destacasse para nós qual que é a importância, o que significa hoje a indústria da pesca no estado. Bem, o setor pesqueiro, a indústria da pesca, desenvolve um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Na verdade, ela é muito mais ampla do que parece, essa atividade. Porque Santa Catarina, se nós transformarmos a indústria pesqueira em números, ela representa 50% da pesca marinha que é capturada em todo o Brasil. Então, nós podemos afirmar o seguinte: a indústria pesqueira é Santa Catarina e os demais estados brasileiros. Haja visto a sua importância, o seu papel, o que isso representa para a economia catarinense e, lamentavelmente, essa indústria passa por enormes dificuldades burocráticas, de posicionamento, de assentamento definitivo numa estrutura capaz de fazer frente a essas necessidades essencialmente básicas e que a cada ano que passa parece que a situação, ao invés de melhorar, piora. Senador, a pesca da tainha esse ano teve um percalço com as liberações das licenças lá no mês de maio. Os primeiros dados apontam 342 toneladas pescadas nessa temporada. Esse número ele sofreu alguma influência por essa demora, aquele impasse, essa tensão que gerou na demora das licenças? Olha, Jefferson, ao longo do tempo e dos últimos anos, no primeiro ano que eu assumi aqui em fevereiro de 2015, eu fiz um alerta a essa questão das licenças para o desenvolvimento da atividade pesqueira em Santa Catarina. Naquela época era ruim, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Por incrível que pareça, por mais que nós tenhamos feito os alertas necessários, não foi só eu, o senador Dalírio Berger, o senador Paulo Bauer, o então senador Luiz Henrique da Silveira. Desde aquela época? Desde aquela época, alertávamos para essa questão, que vinha já extremamente burocrática, com critérios anacrônicos, que não atendiam às necessidades dos pescadores catarinenses e, sobretudo, dos brasileiros. Mas são os pescadores catarinenses que mais sofrem com isso em função desse potencial econômico que eu acabei de relatar. Entretanto, de lá para cá, nós tivemos muitos problemas. E um dos grandes problemas está relacionado à pesca da tainha, né?
Existem uns critérios estabelecidos pelo Ministério da Indústria e Comércio, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério de Meio Ambiente, e que acabam dificultando as licenças. Então, pescadores que durante séculos, seus pais, seus avós exerciam atividade pesqueira, hoje não conseguem mais exercer as suas atividades pesqueiras em função da redução do número de licenças que são concedidas por critérios absolutamente inconsequente do ponto de vista racional do desenvolvimento da atividade. Então, o que nós precisamos é encontrar novos critérios para que a pesca possa efetivamente ser preservada em termos de espécie, inclusive da tainha, se for o caso. Quem sabe a gente altere o sistema de captura, estabeleça uma tonelagem ou um percentual de captura por embarcação. Feito aquilo, não se pode mais pescar, vamos dizer assim. Mas não, o Ministério sofre interferências políticas graves, na minha opinião. A transferência do Ministério da Agricultura para o MEDIC é um equívoco extraordinário, porque, na verdade, a atividade pesqueira, Ronaldo, é uma atividade agrícola, é considerada pela Constituição brasileira como uma atividade agrícola. Se é considerada uma atividade agrícola, ela não pode necessariamente sair do Ministério da Agricultura, porque os seus produtos, eles têm que ser inspecionados, têm que ser certificados, e quem que tem essa logística toda para exercer essa atividade? É o Ministério da Agricultura. Explicando isso aí para quem nos assiste, né, senador, havia o Ministério da Pesca. No atual governo, desde o governo da presidente Dilma, deixou de existir o Ministério. A Secretaria da Pesca ficou ligada ao Ministério da Agricultura e, recentemente, transferida para o Ministério da Indústria e Comércio. Isso que, então, estaria gerando essa burocracia. Também. Mas, diante disso, também tem a questão do meio ambiente, que estabeleceu, se eu não me engano, a portaria 445, com espécies que poderiam ser pescadas ou não. Com espécies que poderiam ser pescado ou não, a proibição. Bem, qual é a reclamação do setor pesqueiro? Não é que não se deva ter esse cuidado com a eliminação das espécies, inclusive. Muito pelo contrário. Só que isso tem que ser tomada, essa decisão, com base em estudos técnicos, objetivos, que possam balizar essa questão para que isso possa ser de forma transparente e objetiva, para que todos possam ter a real consciência dessa necessidade e dessa realidade. Mas não é o que acontece. Quer dizer, continua, como dizia o Luiz Henrique da Silveira, nosso eterno senador, ele dizia que os burocratas de Brasília tomam as decisões que acham que devem tomar e impõem isso para os estados. A repercussão é enorme, sem estudo, sem transparência, sem diálogo, e acontece o que acontece com o setor pesqueiro de Santa Catarina, cuja situação hoje é o seguinte, é de indignação e revolta. A pesca em Santa Catarina, ela está criminalizada, muito mais do que em outros estados, Ronaldo. Por quê? Porque como o nosso potencial pesqueiro, a nossa atividade pesqueira é muito mais ampla do que em outros estados brasileiros, evidentemente que as atenções da fiscalização se voltam para Santa Catarina. E aí a criminalização dessa atividade, ela se faz sentir por todos os cantos, com os pescadores, os históricos, os artesanais, os industriais, muitas vezes sendo presos como marginais, o que é muito triste para mim, como senador, ter que presenciar isso e pouco poder fazer para alterar essa triste realidade que nós estamos vivendo. Ali na região de Itajaí, senador, Itajaí, Navegantes, Porto Belo, há uma concentração grande da pesca, né? Hoje há ali cerca de 600 embarcações de porte industrial pescando naquela região. Essa concentração também não pode ser prejudicial na medida em que corre-se o risco de que algumas espécies, inclusive, deixem de existir, tenham a reprodução prejudicada. O que é possível fazer para controlar, para garantir que a atividade gere receita, mas para estabelecer um controle que preserve essa atividade por muitos anos? Em todas as reuniões que eu participei com o setor pesqueiro, eles não são contra
o disciplinamento quanto à preservação das espécies. O que eles são contra é fazer da forma como o governo vem fazendo ao longo do tempo. Sem diálogo. Sem diálogo, sem estudo, sem levantamento disso que possa embasar essa decisão, sem nada. Quer dizer, e aí são medidas da época da ditadura, impostas, que os pescadores ficam com as suas embarcações, sem as respectivas licenças para poderem operar. Das 600 embarcações, parece que 30 e tantas receberam licença. E as outras embarcações ficaram paradas. Na verdade, elas não ficam paradas. Isso eu falei, inclusive, para o presidente Temer, numa audiência, que essa questão ele determinou que os ministros dessem uma alternativa e uma solução dentro de 30 dias. Mas como o governo vive numa oscilação muito forte, as coisas acabam não acontecendo. Mas eu sugeri ao presidente da República para ele instituir uma nova política, uma política nacional da indústria pesqueira, para disciplinar esses critérios todos, porque eles estão tudo no limbo, isso estão tudo na mente de alguns que, através da sua imaginação, possam transformar, vamos dizer assim, essa segurança das espécies que precisa ser preservada. Eu mais do que ninguém, e eu presencio isso, eu acompanho isso. Eu fui prefeito de Florianópolis por 8 anos consecutivos, uma cidade litorânea, onde a pesca artesanal e a pesca industrial é pequena, mas também é significativa. A pesca industrial é mais ampla e mais significativa no Vale do Itajaí, Porto de Itajaí, Navegantes e etc. e tal. Laguna também tem um porto pesqueiro bastante significativo, mas a gente, enfim... o governo é surdo com relação a esse assunto, o tempo vai passando rápido e sabe o que vai acontecer se permanecer do jeito que estamos? Na próxima safra, nós vamos enfrentar talvez os mesmos problemas, talvez mais ainda dos problemas que nós estamos percebendo hoje através da indústria pesqueira. Essa portaria a que o senhor se referiu, do Ministério do Meio Ambiente, ela estabelece que 475 espécies diferentes de pescados não poderiam ser mais capturadas. Ela entraria em vigor agora, em março. Houve uma pressão, inclusive lá de Santa Catarina, e prorrogou-se para o ano que vem, para abril do ano que vem. Até lá é possível chegar-se a um acordo? Essa portaria, do jeito que está, seria prejudicial? Não é possível, mas o problema disso é que os pescadores continuam pescando. E, na verdade, quando você faz uma captura de espécie dessa lista proibida... Tem que descartar. Eles têm que descartar isso. Eles descartam isso, certo? Tudo bem, tem que descartar. Mas o problema não é o descarte. O problema é que, se eles forem fiscalizados com essa captura, eles são imediatamente criminalizados e presos e respondem processo e cria uma insegurança, não só jurídica, mas uma insegurança pessoal, entendeu? Uma relação absurda, que essas coisas, quando você descarta o peixe, você descarta se ele está vivo é uma coisa, se ele está morto, como é que você vai descartar o peixe? Então é preferível você pegar esse peixe, dar para uma instituição de caridade ou, enfim, criar uma nova logística, mas não, a lei ou é ferro ou é fogo, quer dizer, você não encontra uma alternativa de diálogo capaz de enfrentar esse problema de maneira objetiva e racional, que é o que todo mundo deseja. Essa doação não pode ser feita, então? Não pode ser feita, não pode ser feita. É criminalizada e, se forem pegos, são imediatamente presos. Senador, eu queria que a gente mudasse um pouco de assunto para falar da defesa agropecuária. Nós, recentemente, Santa Catarina comemorou 10 anos de certificação internacional como uma área livre de aftosa. Temos alguns dados aqui. A última ocorrência da doença foi em 1993, da aftosa. Há hoje em Santa Catarina 63 barreiras sanitárias. Em Minas Gerais, Santa Catarina é hoje o estado do Brasil que tem o maior controle
no seu gado. O senhor apresentou aqui no Senado um projeto de lei, o projeto de lei PLS 326 de 2016, que institui uma política nacional de defesa agropecuária, aquilo que já é feito em Santa Catarina. Para que o nosso telespectador entenda qual que é a importância disso para Santa Catarina e o que essa política nacional poderia trazer de benefício para outras regiões do país? Nossa, eu certamente eu não saberia mensurar objetivamente a importância que essa certificação representa para Santa Catarina. E essa certificação, ela custou muito empenho, muita responsabilidade, muito compromisso. E, consequente disso, essa certificação, ela tem muito valor para Santa Catarina. Os produtos de Santa Catarina, de natureza animal, elas têm outra aceitação no mercado nacional e no mercado externo, inclusive. O ideal é que nós construíssemos uma política nacional onde gradativamente fôssemos incentivando e exigindo as barreiras sanitárias de tal forma que todos os estados brasileiros pudessem ter essa certificação, e não só Santa Catarina, eventualmente Rio Grande do Sul, para que efetivamente o Brasil passasse por um novo tempo com relação a essa questão. Mas não é o que se percebe. O meu projeto ele continua dormindo aí nas gavetas do Senado Federal, ele não avança porque me parece que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E, lamentavelmente, é isso que ocorreu. Mas o importante é que Santa Catarina cumpre o seu papel. Santa Catarina é referência em várias áreas da atividade econômica e social. É referência em saúde, é referência em educação, é referência na indústria pesqueira, é o maior produtor de suínos, sim, é o maior produtor, é um dos maiores produtores de aves, tem no agronegócio também uma atividade estratégica no desenvolvimento econômico e disso decorre o desenvolvimento social. Mas Santa Catarina poderia ser referência para o governo federal para impor ou para conduzir políticas públicas que venham de encontro às necessidades essenciais do século XXI, mas as coisas não avançam como deveria avançar. No início do ano nós tivemos um problema chamado Operação Carne Fraca. Não a operação em si um problema, mas o que ela mostrou. Houve de imediato um efeito sobre a economia catarinense na questão de carnes. O senhor percebe hoje uma melhora? Já se recuperou isso? Como é que ficou ao longo do ano, já passados aí alguns meses da Operação Carne Fraca, essa questão para o Estado? Eu acho que essa é uma questão já superada, né? O que nós não podemos é criminalizar o setor todo, porque alguns, de repente, não agem com a probidade que devem agir. Mas me pareceu que, inclusive na época, a atuação do ministro da Agricultura, o senador Blairo Maggi, foi estratégico. Um ministro que conhece essa matéria, que se dedicou de maneira exaustiva para reverter aquele conceito que se generalizou no Brasil e no mundo inteiro. O que eu posso perceber disso é que se o projeto que eu apresentei tivesse aprovado hoje, certamente nós não passaríamos por questões como essa. Porque no meu projeto, no nosso projeto que nós apresentamos, que foi uma pesquisa ampla que fizemos, ele contempla, vamos dizer assim, alguns cenários de controle e, inclusive, ele amplia a capacidade de auditoria, de fiscalização, de certificação. Porque o que aconteceu ali foi na certificação, numa corrupção exposta, e que, lamentavelmente, transformou nisso. Bem, o nosso projeto, ele prevê a capacidade de você terceirizar, vamos dizer assim, terceirizar
é a certificação do produto. Se eu tenho um frigorífico, se você tem um frigorífico, Jeff, se você tem um frigorífico, a coisa que você mais tem que primar é pela qualidade do produto que você está entregando. Porque se acontecer algum problema, a sua atividade corre um risco enorme de fechar as portas, de proporcionar desemprego e, sobretudo, de o cidadão ir para a cadeia. Então, na verdade, essa questão, como o Ministério da Agricultura, há 10 anos atrás, tinha 5.000 e tantos médicos veterinários para fazer a certificação desse produto e hoje tem menos de 2.000, você imagina a dificuldade econômica que essa atividade também sofre em todo o país. Então, é preciso modernizar métodos, criar novos conceitos para que a atividade possa se elevar. E a verdadeira transformação que eu imagino que o Brasil precisa não é a transformação feita através das leis, mas sim através da nossa consciência de fazer aquilo que é preciso fazer bem feito, com responsabilidade para que produtos de origem animal e vegetal possam ser consumidos com a qualidade que deva ser consumido. Senador, nós já estamos quase chegando no fim. Eu quero mostrar alguns dados aqui de exportações, porque Santa Catarina exportou nesse primeiro semestre 15,7% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Então, houve uma recuperação desses produtos que o senhor mencionou. A soja, muito bem, a carne suína, com 42% a mais, a carne de aves, né? Santa Catarina é o maior exportador de suínos do Brasil. Como é que está a infraestrutura do Estado hoje para dar vazão a essa produção, para chegar nos portos e dos portos na mesa das pessoas em outros países? Bem, esse é outro problema sério. Parece que quanto mais a gente discute, mais problema a gente encontra. A logística do Brasil, eu acho que está no mínimo 20 anos atrasado, né? A logística envolve aí os portos, os aeroportos, a mobilidade urbana que passa pelas rodovias, pelas ferrovias. Tem a questão hoje estratégica também, que eu diria que está relacionada a essa questão da logística, que é a questão da água, que é uma questão que, junto com a energia, são hoje ingredientes fundamentais para o desenvolvimento do país, que nós temos que estar preocupados com isso. Bem, o oeste catarinense sofre demais com o escoamento da produção, com as estradas esburacadas, com a falta de duplicação, com filas enormes e com imensas dificuldades. Mas se nós formos... Eu não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas a BR-101, que corta o Paraná, que liga o Paraná ao Rio Grande do Sul, levou 20 e tantos anos para ser concluída. Nós estamos com a 470, que é uma rodovia impressionante, liga navegantes, vai até o Rio Grande do Sul, em duplicação, há mais de 10 anos já. E a previsão da duplicação de um trecho vai para 2022, quando, na verdade, a inauguração estava prevista para 2017. Presidentes da República foram lá e prometeram a obra e etc. e tal, e as coisas não avançam. Bem, a 280, outra rodovia importantíssima, né, que está parada em Santa Catarina, entendeu? E aí a tua pergunta, eu respondo com esses problemas todos que nós enfrentamos, que certamente vamos levar mais 10 ou 20 anos para a duplicação dessas rodovias, para a construção das ferrovias, que poderia baratear, vamos dizer assim, o custo do Brasil, o custo do frete, porque você veja bem, como você viu aí, a região do oeste catarinense é o celeiro do agronegócio de Santa Catarina. E nós éramos e somos deficitários com relação a um ingrediente importantíssimo para fazer frente a essa necessidade, que é o milho. E aí, uma saca de milho você compra no Mato Grosso por, eu não sei exatamente o valor hoje, mas por R$20 ou R$25. Para entregar essa saca de milho em Chapecó, no oeste catarinense, ela custa R$26, R$27. Então, o custo do frete
do transporte é maior do que o custo da commodities que você compra lá. Então, é uma demonstração que a logística, a infraestrutura do país está completamente defasada, está atrasada e que nós precisamos colocar o Brasil novamente no ritmo do crescimento para fazer frente a essas necessidades que a gente acaba discutindo. Senador, nós poderíamos debater muitos outros assuntos, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, uma outra edição do nosso programa. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Assunto Estado. Eu que agradeço. Acho que é um momento especial para mim, poder prestar conta para Santa Catarina. Lamentavelmente, os temas são os temas que merecem muito mais críticas do que solução. Mas eu sou um otimista, tenho muita fé, tenho muita esperança no futuro que vai chegar a hora de nós encontrarmos o caminho do desenvolvimento, do crescimento e da solução desses problemas que afligem a nação brasileira e catarinense ao longo dos tempos. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Você já pode assistir essa entrevista lá no nosso site, ela está disponível no site senado.leg.br/TV. Quer sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado? Ligue 0800 61 22 11 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima.